Aproveitamos e introduzimos a apresentação com a peça inicial, porque, aliás, o evento da noite já aconteceu, viu? A palestra vai ser só para a gente fechar o tempo aqui, porque o evento já foi feito, a prece já foi feita. Realmente os nossos corações estão tocados, né? Porque a arte tem essa primazia, né? De tocar os corações do nosso ser mais profundo. Mais do que se estivéssemos conversando aqui horas, refletindo sobre horas, a música, a arte, seja ela por nós, nos meios, tem essa coisa maravilhosa. Mas, como eu desejo que vocês evoluam mais depressa, vocês irão ter a paciência de suportar aqui mais alguns tempos para refletirmos sobre o tema Cidadão Espírita, que é o tema que foi colocado para nós refletirmos nesta noite, lembrando que o tema central do mês do DIGE é Terra, a Escola do Amor. E para se tornar e ser a Escola do Amor, precisamos refletir sobre as nossas condutas e atitudes, né, enquanto espíritos encarnados, porque é o que somos. Somos espíritos. Encarnados ou desencarnados, somos espíritos. Então não há dois momentos, nem dois tempos diferentes. A nossa vida é um contínuo. Apesar de termos vivendo fases diferentes de nossas vidas, da mesma forma, quando encarnamos, vivemos fases diferentes, passamos pela infância, pela puberdade, adolescência, temos a juventude, a maturidade, ao chegar ao desencarne. Da mesma forma, a nossa vida espiritual assim é feita de fases, para termos a oportunidade de trabalhar as pequenas coisas para a nossa evolução, nos tornarmos espíritos cada vez melhores. E aí precisamos refletir sobre essa fase da nossa vida espiritual, que é quando estamos encarnados. Por isso vamos tratar da questão da cidadania. Eu gostaria que vocês então começassem me ajudando, porque eu não irei fazer isso tudo sozinho. Eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês pensam sobre cidadania. O que vocês acham que é cidadania? O que vocês compreendem como cidadania? Porque para sermos cidadão, precisamos conquistar a cidadania. A cidadania é conquistada. E então, o que seria a cidadania? Nos tempos de hoje, lógico, né? Nos tempos de hoje, na nossa sociedade. Compromisso com a comunidade. Nosso companheiro ali disse que é compromisso com a comunidade. Uma ética. Respeito às leis do país. Com a ética. Com o bem. Mais alguma coisa? Então, de maneira simples, a cidadania é a conquista de um conjunto de direitos e deveres que nós devemos buscar, né? Direitos e deveres. Guardemos bem isso, porque nós vamos discutir um pouco desses dois lados, né? Que nós precisamos conquistar para sermos cidadãos. E aí, quando a gente fala de espíritos encarnados e falamos de cidadãos, nós estamos também fazendo referência, naturalmente, às leis dos países que nós vivemos. Então, no Brasil, nós temos uma Carta Magna, nós temos uma Constituição que rege como a nossa sociedade deve se conduzir perante a lei. Se eu infrinjo alguma lei, eu preciso arcar com as consequências, né, que também são colocadas nessa Carta Magna e nas leis que subsidiam ela. Então, a Constituição é a nossa lei maior e, por fim, ela dá sustentação para termos as leis estaduais, as leis municipais, esse conjunto de normas e regras, né, ditam como nós devemos nos comportar e conduzir a nossa vida em sociedade. Mas não é apenas isso, né? Ela não define apenas deveres, ela define também que nós temos direitos. E a conquista disto é a nossa cidadania.
Mas não é apenas as leis que definem essa cidadania, a cultura também, ela é muito forte. Nós podemos perceber que nem todas as coisas estão contidas na lei, contudo, o coletivo exige das pessoas, muitas vezes impõe às pessoas que elas se conduzam de determinada maneira, porque assim entende aquele coletivo, seja um coletivo dentro, por exemplo, da casa espírita, que também possui o seu regimento interno, possui o seu estatuto, mas para além dele, também existem questões que muitas vezes é entendimento do grupo, não está escrito, não está definido numa lei, contudo, aquela sociedade, aquele grupo entende que é aquela maneira que deve se portar. Naturalmente, no processo evolutivo, uma vez que na reencarnação viemos ao mundo material e nessa constituição o que vivenciamos no que tange a matéria é efêmero, e o que nós construímos culturalmente também é modificável, basta nós buscarmos na história e percebermos o quão nós modificamos a nossa condução de vida, considerando o fato que somos espíritos imortais e, portanto, também reencarnamos nesse mundo várias vezes, e desta maneira nós ajudamos a construir várias culturas. E hoje estamos aqui, vivenciando de maneira diferente muitas questões culturais anteriores. Outras não, outras questões permanecem ainda hoje, e existem ainda. Se vão ser modificadas ou não, isso é uma questão que nós vamos analisar, o que é realmente permanente e o que é efêmero, nessa busca da cidadania, de ser um cidadão. E aí nós precisamos buscar e entender como a doutrina espírita nos ajuda a dialogar com esse direito e esse dever que nós construímos enquanto sociedade. O que a doutrina espírita nos ajuda a entender, nesta maneira de nos conduzirmos perante a essas leis, perante as nossas relações sociais, as nossas relações um para com os outros. Então nós vamos buscar na doutrina espírita o entendimento para percebermos se da forma que estamos conduzindo a nossa vida para os deveres e os direitos que nós temos para com a nossa sociedade, entendendo que muitas vezes esses direitos e deveres podemos discordar, porque eles não são impostos. Mas como impostos? Ora, quando os nossos legisladores resolvem construir uma lei, nem sempre ela é feita em consonância com o todo. Aliás, dificilmente nós vamos ter uma lei que atenda o todo. Se falamos do Brasil, dizemos todos os cidadãos brasileiros. Certamente, se nós buscarmos aqui, dialogar um com o outro, nós vamos ver que uns concordam com umas leis, outros discordam de outras. Então, esses legisladores escolhidos por nós nesse processo que também foi definido por leis, desta escolha, eles se reúnem, avaliam, analisam a lei proposta, ou proposta por eles mesmos, ou proposta pela população, ou proposta pelo Poder Executivo. Enfim, por vários meios podem ser propostas as leis. Eles avaliam, analisam, discutem e levam à votação. E se a maioria, conforme definido em lei também, vence, essa lei é promulgada. Uma vez promulgada, nós somos obrigados a segui-la, mesmo discordando. Isso causa conflitos, dificuldade de nos relacionarmos um para com os outros. Mesmo que esse legislador, pessoalmente não esteja próximo a nós para dizer, você precisa seguir essa lei. Mas no entendimento coletivo, uma vez definida essa lei, ela deveria ser seguida. Se, contudo, a maioria discorda, pessoas discordam, elas buscam maneiras de modificar esse quadro. Isso também é fácil de percebermos, porque muitas leis foram sendo modificadas ao longo do tempo. Há pouco tempo atrás, por exemplo, mulheres não podiam votar. Hoje,
Isso é uma coisa impensável, né? Se isso é um avanço ou não, as pessoas podem discutir, né? Eu acho que é um avanço, tá, gente? Acho que é um avanço. Apanhar lá fora. Mas o que eu quero mostrar é que as leis, elas também são mutáveis conforme a evolução dos homens. Com a doutrina espírita, nós podemos entender essas circunstâncias, essas condições, estas relações, de uma maneira muitas vezes diferente e que nos dá suporte para podermos bem conviver em sociedade. Então vamos lá. Na questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Isso é importante porque é o que estamos agora, encarnados. Entender a nossa missão é saber como é que devemos nos portar em todo e qualquer lugar. E os Espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então é perceptível aí o nosso papel de cidadão. Não há como ignorar ou simplesmente desprezar ou dizer que não temos nada a ver com o que acontece na nossa sociedade. Ah, eles votaram, isso é problema deles. Não, não é problema deles. Não sei quem é esse eles, seja quem for esse eles. Não é problema deles, é problema nosso. E numa sociedade não existe o problema meu ou seu, existe o problema nosso. Eu concordando ou discordando. Por quê? Porque todas essas ações têm consequências. Consequências para mim, consequências para os meus familiares, consequências para o meu próximo, consequências para todos. E isso deve ser um mote de nossa preocupação. Porque qual é a nossa missão enquanto espíritos encarnados, de uma maneira bem sucinta? Instruir os homens. O que não é instrução, senão um processo de discutir as ideias e trabalhar o conhecimento, né? E auxiliar o progresso. Ora, se algo não está contendo, então é necessário que se mude, se isto for o melhor, né? Então, este processo, e por fim, em lhes melhorar as instituições. Quais são as instituições? Aquelas que nós criamos, todas elas. Então as instituições precisam ser melhoradas. Ora, uma vez que nós somos espíritos imperfeitos, as instituições não podiam ser perfeitas. Elas são imperfeitas. Às vezes a gente fica aborrecida, né? A gente fica aborrecido porque uma determinada instituição deveria ter uma função, né? Trabalhar em benefício de, e muitas vezes não atinge aquele objetivo. Mas ora, quem é que faz as instituições, se não somos nós? E quem somos nós? Espíritos imperfeitos. Então não adianta reclamar, não adianta falar mal, não adianta bravejar. É preciso instruir-se, auxiliar o progresso e modificar as instituições pelos meios que nós temos. E aí a conduta moral, que é um outro processo que constitui a cidadania, por vezes alguns querem ignorar esse fato. Discutindo, por exemplo, e é uma discussão muito difícil, dizendo: o Estado é laico. De fato, o Estado é laico no sentido que não pertence a nenhuma instituição religiosa. Mas nós, cada um de nós tem a sua opção. É inevitável. Nós somos aquilo que somos. Não aquilo que imaginamos ser, ou simplesmente, na casa espírita eu penso assim. Eu sou reencarnacionista, mas quando eu estou lá discutindo lá as leis, não entra esse fator. Não há como não entrar. Se eu sou reencarnacionista, se eu acredito na imortalidade da alma, toda a discussão que eu vou fazer, isso deverá estar presente. Porque isso é a realidade. Não é o fato de pertencer a uma religião, porque isso não pertence à doutrina espírita. Isso pertence ao espírito. Naturalmente nós vamos respeitar que o outro discorde disso, porque ele também tem outras crenças, mesmo que ele não acredite em Deus, mas ele tem crenças. E isso vai ser respeitado. Contudo,
mesmo ele que não acredita em Deus, ou acha que isso não vai estar presente nas discussões do avanço da instituição, mas vai estar presente, porque isso é o que somos. Então isso vai estar presente e deveremos buscar. E por fim, por meios diretos e materiais. Então acharmos que vamos modificar a sociedade apenas vindo à casa espírita e discutindo sobre a vida espiritual, estamos enganados. Porque meios diretos e materiais quer dizer ação na prática. Se nós queremos mudar algo, alguma instituição, é os meios que nós temos para mudá-lo. Não é conversando apenas com o outro, mas é buscar os meios que nós temos para fazer isso. Novamente voltando a refletir que a condição moral deve também nos conduzir, porque não vale qualquer meio. Os fins não justificam o meio. Isso é uma frase popular conhecida, mas que por muitas vezes nós nos esquecemos. Achamos que qualquer maneira serve para atingir um determinado fim. É um equívoco, porque às vezes esse fim é atingido, mas o preço que nós vamos pagar por atingir aquele fim, pelos meios equivocados que nós utilizamos, às vezes é muito alto. Os espíritos superiores, o livro dos Espíritos nos mostra isso, se utilizam de todas as nossas ações para fazer o bem, mesmo quando fazemos o mal. Mas isso não quer dizer que devíamos fazer o mal. Quer dizer que eles aproveitam de tudo, até do mal que fazemos, para buscar o bem. Mas não quer dizer que precisaríamos fazer o mal, nem quer dizer que deveríamos fazer o outro sofrer. Então buscar meios diretos e materiais é buscar os meios que nós construímos, e todos nós construímos, mesmo aquele que acha que se isentando, não está participando. Todos nós participamos, inclusive se isentando, sem qualquer crítica. Mas aquele que diz, não vou votar porque não voto em corrupto, não importa, você votando ou não, algo acontecerá. Então eu preciso refletir se as nossas ações propiciam a melhora das nossas instituições. Não sou eu que vou dizer se isso é correto ou não, mas nós precisamos buscar isso. E é no entendimento coletivo, é na discussão coletiva que a gente pode buscar essas maneiras. Ainda no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a vida social está na natureza? Porque isso vai embasar a nossa reflexão, da condição de cidadão. E aí os Espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então vejam, a doutrina espírita, as leis de Deus, nos movimentam, ou nos fazem movimentar numa direção, que é as relações sociais. Então não existe relação social se não houver o diálogo, a discussão, o debate é preciso. Às vezes a gente fica temeroso, até às vezes com medo, ou às vezes de melindrar, ou de se exacerbar, mas isso é aprendizado. Nós não vamos aprender olhando, nós vamos aprender fazendo. Para isso, claro, nós precisamos nos informar, precisamos ler, precisamos discutir, ouvir o outro. Tem um ditado antigo que diz assim, não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Esse ditado é antigo, de interior, mas não é à toa. E é evidente, nós precisamos ouvir, precisamos falar. Falar é importante, para não se omitir. Mas nós precisamos ouvir, mesmo quando o outro diz algo que eu sou o contrário. Mas o fato de se colocar para ouvir é uma demonstração de respeito. Tem uma frase que diz assim, eu posso discordar de você, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer aquilo que pensa. Então nós precisamos defender o direito do outro de se manifestar, de dizer o que pensa, mesmo quando discordamos.
porque o outro só aprende quando ele externa o que pensa. Quando o outro está com aquilo dentro dele e não diz para ninguém, ele está fechado, ele não está aberto para entender. Piaget, um psicólogo da educação da infância, estudou uma das formas de aprendizado, que é o desequilíbrio. O que é o desequilíbrio? De uma forma bem resumida, é oferecer à criança a condição de dizer o que ela pensa sobre um assunto, e quando ela diz o que pensa sobre aquele assunto, você traz o conhecimento daquilo do que é, e quando ela depara esses dois conhecimentos, ela tem condições de rever aquilo que ela disse. Ora, mesmo quanto adultos, nós também aprendemos assim. Se o outro não diz o que pensa, ele está fechado em si mesmo e não está preparado para refletir sobre aquilo que ele pensa, porque nenhum de nós detém a verdade. Podemos ter um entendimento ou a visão de um ângulo, mas aquilo não quer dizer que a verdade é absoluta, quer dizer que eu acredito daquela maneira e vou defender, até o momento que eu acho que deva fazer diferente, mas isso não me será imposto, porque mesmo quando algo me é imposto, eu posso continuar acreditando diferentemente. Então nós precisamos refletir na necessidade de permitir o outro de se manifestar, de dar esse direito a ele, mesmo que eu discorde dele. E nesse diálogo, buscar construir junto. Aquilo que nós convergimos, nós podemos construir juntos. Porque eu posso discordar de você em algo e concordar em outro. Olha, naquilo que discordamos, vamos continuar conversando, vamos continuar refletindo junto. Mas aquilo que convergimos, por que não realizarmos? Aí entramos no campo da realização. Então o outro não é 100% ruim ou totalmente bom. Eu posso discordar e concordar. Um fato, uma vez, uma discussão calorosa com alguns companheiros no campo da política, nós discutimos sobre um fato que aconteceu tempos atrás, né? E que não faço nenhum decoro a mencioná-lo porque é público, né? Muitas pessoas se manifestaram contrariamente, por exemplo, às manifestações do deputado Feliciano me fugiu nos direitos humanos, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, sem qualquer mérito, conversando com os companheiros, né, sobre isso, e o diálogo foi nesse sentido, porque as pessoas falavam de uma maneira como se estivessem demonizando ele. Bom, primeiro, ele é nosso irmão, nós temos que ter cuidado quando nós, né, falamos, mesmo de alguém que está longe, porque o pensamento é força, nós não devemos duvidar disso. Primeiro, ele é nosso irmão. Segundo, é que os companheiros faziam aquela reflexão dura sobre o que ele trazia. Em um dado momento eu falei com eles, pois é, mas se nessa mesma Câmara entrar em votação uma lei a favor do aborto, eu pergunto a vocês, ele votará a favor ou contra? Minha opinião, contra. Ele votará contra. Observe que isso não quer dizer que seja a favor dele nessa Constituição, o que ele fala, apenas para mostrar que nós devemos ter cuidado quando nós endemonizamos alguém, ou santificamos alguém, porque nós somos espíritos imperfeitos, e não estamos totalmente certos, e não estamos totalmente errados, e aquele que nós falamos e somos contrários, lá na frente, nós vamos precisar dele, para juntos construirmos algo em comum. Então, essa ação é uma relação de sociedade que nós precisamos refletir em nosso processo. No livro A Qualidade do Pensamento Espírita, Divaldo Franco nos diz o seguinte: conhecedor dos seus deveres e direitos espirituais, ele, espírito em prova, que somos nós, se socializa e adquire capacidade política a fim de contribuir em favor da evolução da humanidade, conquistando de forma consciente a sua cidadania.
Então a cidadania é para ser conquistada de forma consciente. As leis estão aí, a forma que nós nos organizamos está aí, mas isso não garante que nós temos acesso aos direitos. Temos vários exemplos. Volta e meia nós reclamamos: cadê a saúde? Cadê a educação? Porque isso precisa ser conquistado. Simplesmente criar leis não basta. Nós precisamos nos movimentar, fazer um movimento para que isso seja garantido. Mas a minha condição social não me faculta me preocupar com isso. Eu pago plano de saúde, eu pago escola particular para o meu filho. Bom, se pensamos assim, estamos equivocados. Porque hoje eu posso não precisar, mas amanhã eu não sei. E tirando o fato egoístico de pensar em mim mesmo e nos meus, tem os outros. Os outros. Cidadania é pensar nos outros. E ser cidadão do espírita nos dá ainda a maior base de pensar no outro. Às vezes, primeiro do que em mim mesmo. Isso não quer dizer que devemos nos esquecer e nem nos deixar de valorizar, mas precisamos pensar no outro. O que o outro está tendo acesso, a condição que o outro tem, dentro dos seus direitos e dentro dos seus deveres. Herculano Pires, no livro Centro Espírita, nos lembra o seguinte: o Espiritismo se liga a todos os campos das atividades humanas, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los com as luzes do Espírito. É o que falávamos antes. Então, se eu sou reencarnacionista aqui, quando eu vou discutir uma lei, eu vou discutir o aborto, eu vou ser contra. Eu vou discutir eutanásia, eu vou ser contra. Por que eu vou ser contra? Não é porque a maioria é contra, porque a maioria é a favor, não. É porque eu sou espírito imortal. E sei que quando eu realizo um aborto, aquele espírito reencarnante está perdendo uma oportunidade, ou está sendo cesseado de reencarnar novamente. Mas os outros não vão concordar com isso. Olha, isto é vida em sociedade. Os outros não têm que concordar comigo para eu dizer o que eu penso. Eu tenho que dizer o que eu penso, mesmo que tenha quem não concorde com isso. Quem sabe outros irão concordar. O outro pode não concordar com o mesmo motivo, mas ele pode ter os seus motivos para concordar de que o aborto não é algo adequado mais para a nossa sociedade, como a eutanásia não é. Que todo ato contra a valorização da vida não é aceitável, ainda que existe em nossa sociedade. E os debates são grandes. Volta e meia é preciso fazer movimentos, as pessoas saem às ruas, para ir ao Congresso para tentar evitar que leis deste tipo sejam aprovadas, porque tem pessoas que são a favor disso. Então às vezes a gente diz assim: esses legisladores não fazem nada certo, mas nós devemos lembrar que eles atendem a um determinado grupo. E tudo depende do nosso movimento. Então, se somos contra, devemos nos manifestar. Não estou dizendo aqui que devemos ir às ruas ou deixar de ir, mas estou dizendo que nós devemos nos manifestar, buscar os meios de fazer isso, aqueles que nós temos acesso. E cada um vai buscar o meio que acha mais aprovável para si. Uns acham que têm condições e vão para a rua, outros usam a internet, outros escrevem carta, outros mandam e-mail para o deputado do seu estado. Enfim, as pessoas se manifestam, formam grupos, mas não dá para não fazer um movimento de mudança das instituições e do que é preciso conquistar. Servir